Meu nome é Maiara Franciele de Melo Ribeiro Soares, eu nasci em 4 de janeiro de 1989 e eu nasci numa cidade que se chama Iporá, no estado de Goiás. Portanto, e hoje vive em Brasília ou vive em Goiás? Eu vivo em Goiás. Okay. E continua a viver onde nasceu? Isso, nasci, cresci e até hoje ainda vivo na minha cidade, na região toda, no território. E o seu pai e a sua mãe, o que é que faziam? O meu pai, ele sempre trabalhou em redes de postos de combustíveis e a minha mãe sempre foi do lar. Okay. E como é que começou o seu contacto com o Cerrado? O meu primeiro contato com o Cerrado, na verdade, foi quando eu era ainda jovem, né, assim, criança. Minha família sempre morou na zona rural, nas fazendas, então eu gostava muito, sempre gostei muito da natureza, das árvores, e foi quando, na escolha da minha faculdade, de me ingressar para fazer o meu curso superior, eu escolhi fazer biologia para justamente estar mais perto da natureza e entender essa dinâmica do que os meios, né, a biodiversidade representa para nós seres humanos. Tanto as árvores, quanto os animais, os recursos hídricos, a dinâmica, eu procurei entender a dinâmica disso tudo, né? Então eu fui e sou ainda muito curiosa, né? Eu acho que a gente nunca vai deixar eu, por exemplo, nunca vou deixar de estudar. E para mim é isso, né? Então o contato com o Cerrado, praticamente desde ali da minha fase de criança mesmo, até hoje eu tenho esse contato justamente pela questão da minha curiosidade em relação a entender esse universo. E lembra-se de brincar na natureza? Tem irmãos? Brincavam na natureza? Eu tenho um irmão, ele se chama Marco e nós, assim como eu, né, nós somos criados ali nas fazendas dos nossos tios, amigos, né, onde todas as nossas férias nós íamos, né, e isso foi muito importante justamente para as nossas memórias, porque hoje a gente, né, lembra lá do passado de quando a gente utilizava aquele rio, os pequenos córregos, né, para a gente tomar banho, se refrescar, as árvores, né, nas quais a gente subia e a gente adorava brincar nelas, né, e também utilizávamos ali dos frutos, né, dos frutos do Cerrado, que pra gente tinha um valor muito importante. Até hoje, quando a gente vai e tem contato com esses frutos, a gente resgata essas memórias afetivas lá da infância. Então eu falo que isso foi muito importante, né, a gente utilizava muito ali na nossa infância. Na época a gente não tinha muitos brinquedos, então as árvores eram os nossos brinquedos, os rios eram os nossos brinquedos, era o que a gente fazia, né, então isso foi muito importante para a nossa vida. Tinha falado dos produtos do Cerrado. Quais é que são, assim, os produtos típicos do Cerrado? No Cerrado, assim, tem muitas coisas que representam o Cerrado. Quando se fala em Cerrado, e no estado de Goiás principalmente, o pequi. O pequi é um fruto que ele tem um valor gastronômico muito importante para os goianos, para o Cerrado em si. Espécies ornamentais, o ipê, né, o ipê amarelo, o ipê rosa é um símbolo muito forte do Cerrado, assim como também diversos outros animais que habitam, né, os locais, as florestas. Então tem o tamanduá-bandeira, as crianças amam ver esses animais, né, e a gente vê muito na natureza, eles, né, ali procurando seu abrigo, seu alimento. Então sempre que a gente está no meio da natureza a gente vê muito, né? É muito lindo isso. Nós temos muito hábito também de ver os veados campeiros, né? Que são as espécies lindíssimas do Cerrado. E em relação à alimentação mesmo, né, muitas pessoas utilizam o Cerrado para a sua sobrevivência, como por exemplo os ribeirinhos que utilizam da pesca, né, nós temos os peixes que são típicos da nossa região, do Cerrado, ali dos rios, né, que cortam o Cerrado. Nós temos também as pessoas que utilizam do extrativismo, como por exemplo as espécies de caju, que é um fruto, né, que ele tem um valor gastronômico também muito importante, onde desde a polpa até a castanha ele é 100% beneficiado, as pessoas utilizam 100% para a gastronomia, né? Então assim, e é muito apreciado porque tem um sabor assim indescritível, assim como várias outras espécies aí da biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora, né, que as pessoas utilizam.
E produtos medicinais também? Produtos medicinais, muitas árvores do Cerrado, elas têm esse poder, né, em relação a produtos naturais. As pessoas extraem desde raízes das árvores para fazer esses medicamentos, até mesmo o caule, folhas, frutos, flores. Então o Cerrado ele abriga uma riqueza também muito importante em relação à biodiversidade de produtos medicinais, né? Então hoje as pessoas, eu tenho notado muito isso por onde eu ando, que as pessoas elas têm deixado de utilizar os fármacos aí vendidos de forma industrializada, partindo aí do princípio de se utilizar esses produtos naturais. E isso tem causado uma longevidade maior na vida das pessoas, sabe? É incrível, né? Como a natureza, eu falo que a natureza ela é muito perfeita, né? E é isso que a gente tem feito no território, procurado ali otimizar o máximo possível do homem com a natureza, aproximar isso, porque durante um tempo as pessoas elas pensavam que a natureza ela tinha que ser intocável, não podia se tocar em nada e preservar ao máximo, mas não, nós seres humanos, nós fazemos parte da natureza. Então desde ali a produção ali até as pessoas produzem plantas medicinais do Cerrado, até aquelas que vão no Cerrado e utilizam ali do próprio meio ali para se, né, extrair, né, praticar o extrativismo ali das folhas, dos frutos, para se fazer esses medicamentos, até para a alimentação das pessoas, né, por melhoramento do clima. O Cerrado, ele é muito importante nisso também, e também o Cerrado, ele é o berço das águas. Então ele é conhecido como o berço das águas, ele é muito importante, é a caixa d'água do nosso país, do Brasil. O Cerrado ele abriga as maiores nascentes, né, do país. Então o Cerrado ele é muito importante, né? Então é isso que a gente prega. É possível sim aliar essas duas coisas, né? Tanto a gente preservar, que é importante para as futuras gerações, mas também utilizar de forma sustentável os produtos do Cerrado. E acha que esta utilização sustentável dos produtos do Cerrado passa também, por exemplo, pelo contacto com as comunidades tradicionais? Com certeza. Tem algumas ideologias, né? As pessoas às vezes pensam que essas comunidades tradicionais, elas destroem, por exemplo, de certa forma o Cerrado, e na verdade não é isso, né? E é isso também que a gente prega. O que a gente prega é que, na verdade, as pessoas elas precisam de aprender a utilizar o Cerrado de uma forma sustentável. Então, nós desenvolvemos um trabalho, né, principalmente nós, os jovens da Reserva da Biosfera, onde a gente insere, né, as comunidades tradicionais, até porque são as comunidades tradicionais que abrigam ali a maior riqueza de informações, de conhecimentos populares sobre o Cerrado. Então, na verdade, eles estão ali, eles são os pesquisadores que não foram para a academia, mas que contribuem de forma assim significativamente para o conhecimento popular, né? Então as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, né? Elas são muito importantes nesse processo todo, sabe? E instruí-los a utilizar esses produtos de uma forma, né, convencional e correta é muito importante para nós, para as futuras gerações, para os jovens, né, para as crianças, para que elas cresçam entendendo que é importante a gente conciliar essas duas coisas e que sim, nós todos conseguimos utilizar desses produtos para subsistência e manter ali, né, a floresta em pé, né, produzindo cada vez mais alimentos, melhoramento do clima, produzindo água, porque sem as árvores não tem produção de água também, enfim, para a manutenção de toda a biodiversidade. E tinha referido que existe a percepção de que as comunidades tradicionais destroem o Cerrado. Por que há esta percepção? Por exemplo, muitas pessoas pensam, as comunidades indígenas, por exemplo, que eles pescam de forma, assim, como que eu posso dizer? Eles precisam de, por exemplo, retirar as árvores para eles construírem ali a sua comunidade. Mas na verdade é isso, eles precisam de construir a sua comunidade ali e eles conseguem, assim, de certa forma, eu preciso utilizar um termo que, né, não vai soar mal, né?
Eles precisam de entender que é possível, por exemplo, eles pescarem, fazerem o pescado deles, a quantidade correta que eles vão consumir, entendeu? E muitas das vezes as pessoas pensam, as pessoas que estão de fora dessas comunidades, pensam que eles utilizam ali de forma despreparada e predatória, e na verdade não é isso. Sabe? Hoje a gente entende que, na verdade, essas comunidades elas vêm para beneficiar, para nos trazer conhecimentos ali populares que, às vezes, nós que estamos de fora, a gente não tem. Então, eles são os grandes guardiões disso, porque eles nasceram ali, as raízes deles estão ali e, na verdade, eles precisam daquilo ali para eles sobreviverem, porque é dali que parte, né, toda a questão da sustentabilidade das suas comunidades, né, tanto, igual eu falo, da caça, da pesca, né, o que não dá é para as pessoas imaginarem que, por exemplo, os índios, essas comunidades quilombolas, eles estão ali destruindo, porque eles não estão destruindo, né, eles estão ali utilizando daquele recurso, né, que eles estão ali, é para isso, eles viveram ali a vida inteira, então é basicamente isso. E tem feito o seu trabalho dentro da área da biologia em que universidade? Sim, hoje eu desenvolvo, né, um trabalho tanto com os acadêmicos, pesquisas, principalmente relacionadas a bacias hidrográficas, né? Então, bacias hidrográficas significa o quê? Que a gente recupera as nascentes para que os grandes rios eles possam ali ter um aumento no fluxo de água, garantindo ali a subsistência de todos os seres vivos, da biodiversidade. Então a gente desenvolve muitas pesquisas voltadas para essa questão da recuperação das áreas, né? E com a recuperação das áreas, por exemplo, com o plantio das mudas, que nós recuperamos essas áreas, nós conseguimos recuperar toda a biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora, que por muito tempo, às vezes, os animais, com o aumento populacional e com a expansão, né, da agricultura, então a abertura das áreas, a retirada das árvores, elas têm sido bastante constantes, né? Aqui no estado de Goiás, a agricultura, a pecuária, ela tem crescido cada vez mais, isso por conta da demanda populacional. E o que acontece? A gente trabalha nessas pesquisas e mostrando para as pessoas que elas precisam de produzir, mas que também elas precisam de preservar, e a gente mostra isso e que as nossas pesquisas apontam que as árvores, elas são muito importantes nesse processo todo, né? A recuperação das áreas, elas são importantes. As áreas de nascentes, elas precisam de ser preservadas. As matas ciliares que estão em voltas dos rios e córregos, elas precisam de ser preservadas, porque tem toda uma dinâmica do meio ambiente, e sem isso nós não teremos água, nós não teremos alimento, porque eu costumo dizer que sem água nós não temos alimento, nós não temos um clima favorável para a sobrevivência dos seres vivos, nós não temos vida. Então, assim, a água, o nosso bem mais precioso hoje que a gente tem que preservar é a água. Então, a gente parte muito desse princípio na academia, pesquisando formas corretas de se aliar ali a preservação ambiental com a sustentabilidade. E hoje a gente tem conseguido bem aliar essas duas coisas, né? Com o nosso público produtor rural, com a sociedade em geral, que é possível, sim, né, aliar as duas agendas de produção e produção sustentável. Né? Então, assim, isso é muito importante, e nisso, hoje nós temos resultados efetivos, onde, por exemplo, nascentes que secaram por muito tempo, hoje a gente foi ali e recuperou essas nascentes por meio de uma metodologia que nós desenvolvemos, e essas nascentes voltaram a florar a água, né? Contribuindo aí para o desenvolvimento das propriedades rurais, consequentemente das pessoas na zona urbana. Então, é muito importante esse mundo acadêmico junto conosco nisso tudo, né? Porque nós desenvolvemos ali a execução de tudo que nós fazemos, e eles desenvolvem as pesquisas e apontam para a comunidade tudo isso que a gente tem feito e mostram aí para as pessoas do território, do estado, do país e do mundo o exemplo, né, de como utilizar o cerrado de uma forma correta e garantindo aí o cerrado para as futuras gerações. E quais são estas estratégias de preservação que têm sido utilizadas e que têm surtido efeito e frutos? A principal estratégia é tratar o ser humano e conscientizar o ser humano de que eles precisam de ter essa visão de conservação, preservação e também de sustentabilidade. Então, não adianta nada
nós utilizarmos a estratégia de execução, de se recuperar as áreas, de ir lá e falar que não pode, que é intocável, que não pode mexer, sendo que a gente precisa. Só que a gente precisa de colocar na cabeça das pessoas a forma de como que a gente faz isso. Né, e não de uma forma desenfreada, abrindo todas as áreas e desmatando, né, retirando as árvores daquilo que não pode. Então a gente alia muito isso. Então a gente trata o ser humano, principalmente hoje eu trabalho com os jovens, né, de que eles precisam de ter essa visão de que a natureza nos proporciona aquilo que a gente precisa e que a gente às vezes não precisa de retirar mais do que aquilo que a gente precisa. A grande verdade é essa. Então a nossa estratégia é começar ali pelo ser humano, principalmente aquele que teve uma cultura diferente, né? Que teve aquela cultura de que o correto é realmente retirar todas as árvores e que os animais não importam. Então a gente utiliza da estratégia, a gente parte de realmente conquistar os corações deles. É uma tarefa fácil? Não, não é. Hoje você convencer uma pessoa de que o que ela está fazendo não está sendo feito da maneira correta é muito difícil. É um grande desafio. Então, a partir do momento que a gente consegue conquistar um coração de uma pessoa, que a gente consegue mostrar para ela que se ela utilizar a terra ali dela da forma correta, ela vai ter um retorno muito melhor e principalmente para as futuras gerações, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. É uma tarefa muito difícil, mas é possível. E depois que a gente consegue fazer isso, que essa é a nossa estratégia principal, né, o tratamento é a conscientização do ser humano, daí a gente parte juntamente com essas pessoas que foram conscientizadas, todos juntos, para poder mostrar para eles que o quanto a natureza nos proporciona, o quanto ela é rica e o quanto a gente consegue utilizar ela tanto para o nosso consumo próprio, até mesmo para o desenvolvimento econômico, que é muito importante também, que hoje as pessoas precisam de ter uma renda. Né? Então, assim, a nossa estratégia é essa, partindo principalmente ali da conquista das pessoas e da conscientização delas para depois a gente executar o trabalho de fato. Tinha dito que começou a trabalhar cada vez mais com o público jovem. Quando é que começou este trabalho com o público tão jovem? Hoje, praticamente tem aí em torno de 4 anos que eu tenho trabalhado com os jovens que fazem parte da Reserva da Biosfera do Cerrado. Então, assim, é um trabalho que, digamos que é recente, porém, a gente já tem grandes resultados. A gente já tem muitos jovens engajados nessa causa, né, onde nós orientamos todos esses jovens. É realmente uma mudança de cultura, porque lá nos primórdios as pessoas tinham uma cultura, né, igual eu digo assim, não se importavam tanto. Não estou generalizando, né? Claro que tinham pessoas que realmente se preocupavam, mas era aquela questão da expansão realmente territorial. A população está crescendo, vamos expandir, e não se preocuparam com a gestão disso, de como que isso ia ficar. Então, o que a gente trabalha hoje? A gente trabalha de um efeito contrário. Então, hoje a gente trabalha com os jovens de uma forma que eles entendam que é possível eles conseguirem aliar o seu desenvolvimento econômico, porque a gente sabe que todos precisam, né? O seu desenvolvimento econômico junto com a sustentabilidade. De que forma que a gente faz isso, né? Então, nós trabalhamos intensamente nas escolas, principalmente com os pequenininhos. Então, nós vamos nas escolas, lá nas unidades de ensino, e nós fazemos as ações de educação ambiental, oficinas com temas ambientais, mostramos o trabalho que nós fazemos, né? Ali mostramos os resultados alarmantes em relação à escassez hídrica, às questões de clima, que tem mudado a cada ano, né? As mudanças climáticas é real. Então a gente mostra tudo isso. A partir do momento que a gente mostra tudo isso para eles, a gente começa a trabalhar com eles e sugerir formas de eles conseguirem ali mostrar para os seus pais formas rentáveis até, economicamente rentáveis, para que eles tenham ali a sua renda, mas que eles também consigam conservar e preservar a natureza. Então a gente parte muito desse princípio com os jovens, né, orientando eles. Hoje nós vivemos uma era muito digital. Então a gente conseguir fazer com que os jovens eles mudem essa mentalidade deles de que nem tudo é só digital, de que
para se ter o digital, a gente precisa de pensar nas árvores, pensar no meio ambiente. Isso é um outro desafio, né? Mas hoje a gente já tem uma facilidade muito grande de lidar com esses jovens, eles já entendem muito sobre isso, sabe? A gente já consegue mudar também a realidade desses jovens quanto a isso. E apresentando os índices que nós temos hoje, por conta do crescimento desenfreado, né? E o crescimento econômico a todo custo que se teve há um tempo atrás, hoje nós já estamos sofrendo com essas questões. A escassez hídrica, as mudanças do clima, como eu disse, a qualidade do ar já não é a mesma mais. Então a gente leva esses dados para eles e a gente aponta, se hoje está assim, imagina lá no futuro. Então hoje a gente consegue fazer com que eles entendam, e isso é gratificante. Eu costumo dizer que nessas ações de educação ambiental que a gente desenvolve nas escolas, nas igrejas, nas comunidades tradicionais, enfim, hoje eu costumo dizer que se eu conseguir atingir uma pessoa em cada ação dessa, e essa pessoa ela conseguir multiplicar isso para os seus vizinhos, para os seus familiares, pai, avô, irmãos, isso para mim já é gratificante, porque eu não consegui ali mudar um coração, eu consegui mudar o coração de várias pessoas que essa pessoa também vai conquistar. Então por isso que eu costumo dizer que é um trabalho muito pequenininho, é de formiguinha. É um trabalho de formiguinha que a gente desenvolve, mas tem surtido efeito. E como que a gente faz? Uma das estratégias também, a gente começa com comunidades menores, municípios menores. Então esses municípios menores, onde a gente desenvolve os trabalhos, hoje muitas pessoas já são muito conscientes e elas servem de exemplo para os grandes centros, para os grandes municípios. Então são esses pequenos municípios que vai fazendo com que esse ciclo ele vai se perpetuando aí, e que os grandes municípios aos poucos vão pegando esse exemplo também, porque é muito mais fácil você mudar uma pequena comunidade do que uma grande comunidade, e as pequenas servem de exemplo para as grandes comunidades, e tudo parte do princípio dos jovens ali, porque os jovens às vezes, se a gente for lá falar com adultos, às vezes eles têm uma resistência maior em nos ouvir. E os jovens, eles conseguem conquistar o coração dos pais, dos avós principalmente. Então é uma realidade. Um exemplo nítido disso, que a gente trabalha muito, é sobre os pilares da sustentabilidade, principalmente em relação aos resíduos sólidos. Hoje com o consumismo, hoje é um consumismo desenfreado. Hoje a gente nota aí que tem pessoas que trocam um aparelho de celular a cada ano, sem necessidade. Então, a própria coleta seletiva que a gente desenvolve aqui no Brasil, nos estados, em Goiás a gente desenvolve bem, que é o reaproveitamento, né, dos itens, é não descartar aquilo que a gente pode reutilizar. Então, trabalhar isso com as crianças é muito importante, e também a questão de descarte correto de resíduos, de lixo mesmo, porque hoje a gente nota assim que as pessoas, elas não têm, assim, elas descartam os resíduos de qualquer forma, e isso prejudica muito, né? Principalmente quando se polui os recursos hídricos, os rios, os córregos. Isso é muito importante a gente trabalhar isso com as crianças, porque um rio poluído, ele não tem biodiversidade aquática, não tem o peixe, né, que serve de sustento para muitas pessoas, para as comunidades tradicionais. É por isso que eu sempre digo, as pessoas têm uma visão que as comunidades tradicionais, elas utilizam os recursos naturais de forma desenfreada, e na verdade não é isso, né? Eles utilizam aquilo que eles conseguem, eles precisam de ter para a sobrevivência das pessoas que vivem ali. Mas sim, às vezes a gente mesmo jogando um resíduo, um lixo dentro de um rio, a gente está prejudicando toda uma biodiversidade. Então a gente trabalha muito com as crianças essa questão também da reutilização e do consumo. O que eu sempre falo, antes de adquirir qualquer coisa, a gente tem que ter essa noção, você realmente precisa? Realmente é necessário? Faz essa pergunta para si mesmo. Eu realmente estou precisando de comprar aquela roupa? Eu realmente estou precisando de comprar aquela sandália? Eu realmente preciso desse brinquedo? Será que eu não tenho algum que também tem a mesma serventia que eu consigo, né? Será que realmente... E muitas das vezes uma criança ela compra um brinquedo, brinca só ali, depois não brinca mais e vai acumulando aquele tanto de resíduo. Uma coisa que me preocupa muito é com embalagens.
Então, políticas públicas em relação a isso, eu acho que precisam ser tomadas urgente, até por conta dessa questão do descarte incorreto de lixo. Hoje no Brasil a gente tem um problema com essa questão de resíduos, né? São muitas toneladas, muitas milhares de toneladas que são produzidas de lixo por dia. Então a gente vai comprar um alimento num restaurante, ele vem com muitas embalagens, no mínimo 3, 4 embalagens. Será que realmente tem necessidade de todas essas embalagens? Será que a gente não consegue reutilizar muitas dessas coisas? Será que a gente não consegue ter uma dinâmica diferente em relação a essas embalagens, a reduzir o máximo possível? Então a gente trabalha muito com essa questão com as crianças. Hoje eu vejo assim, eu tenho filhos em casa e hoje eu vejo assim que elas não deixam ninguém desperdiçar água. Elas não deixam ninguém jogar lixo no chão. Isso é uma questão assim, não deixa ninguém. Se elas verem, elas pedem para as pessoas pegarem. Então eu falo que os jovens, as crianças, elas são o futuro e a gente consegue mudar isso. Porque talvez as pessoas que já têm uma certa idade mais avançada, elas talvez não conseguem entender bem isso, porque é uma questão cultural. Eu digo que é uma questão cultural e às vezes você mudar uma cultura é um pouco difícil. Mas as crianças, a gente consegue fazer com que elas tenham uma nova cultura. Então a gente trabalha muito assim, assiduamente com os jovens e eles nos ajudam a conscientizar os adultos. E é incrível, esse trabalho ele é incrível. E estamos a falar de jovens com idades mais ou menos, quais é que são as idades destes jovens? Nós trabalhamos desde crianças bem pequenas, ali a partir de 1, 2 aninhos de idade. E essas são as que mais assim gostam. E a gente tem a dinâmica de trabalhar com elas. Então, cada público a gente tem uma dinâmica. Com essas crianças, a gente ensina o que é uma sementinha. A gente ensina elas a plantar uma sementinha. A gente ensina ela e vai acompanhando aquela plantinha que vai crescendo, explicando o que significa aquela plantinha. A gente ensina elas a desligar, a fechar a torneira quando não se está utilizando a água, né? Então, assim, a gente tem uma dinâmica própria com as crianças menores. E com as crianças maiores, já jovens, adolescentes, nós temos uma outra dinâmica. Por exemplo, né? Hoje, como eu disse, se vive uma era muito digital. Mas de que forma que a gente pode utilizar, então, esse meio digital para conscientizar as pessoas? Entende? Então, cada público a gente tem uma dinâmica diferente. Hoje, em vários municípios que nós trabalhamos, nós fazemos com que eles gostem tanto assim da natureza, da preservação, que eles mesmo criam maquetes que são demonstrações ilustrativas, né, para conscientizar pessoas. Eles mesmos constroem isso. Então, onde eles vão falar que isso aqui é um sistema onde as pessoas não têm esse cuidado com o meio ambiente. Olha como que fica com o decorrer dos anos, rio seco, sem árvore, clima muito quente, né? E aqui já é um local que as pessoas preservam. Então eles sempre tentam fazer essas analogias a uma coisa e outra. E isso surte muito efeito. Os jovens gostam muito da pesquisa, eles gostam muito de desenvolver projetos. Robótica a gente utiliza também essa questão com os jovens, né? Hoje tem muitos concursos mundiais aí que vários jovens têm de apresentar os seus trabalhos em relação a isso, né? Como que a gente faz? Qual que é a forma correta que a gente utiliza para descartar os resíduos eletrônicos? De que forma que a gente pode mudar isso? Criando-se ecopontos só de resíduos eletrônicos para depois que isso seja destinado da forma correta, porque resíduos eletrônicos eles são totalmente contaminantes. Né? Então a gente incentiva os jovens, dependendo do seu público, né? Cada público uma atividade diferente, a entender essa dinâmica, né? Da realmente sustentabilidade. Não é que a gente, igual aquilo que eu sempre falo, não é que a gente não pode utilizar o meio, não é que a gente não pode ter um aparelho celular, não é que a gente não pode ter um computador, a gente pode, mas desde que a gente saiba utilizar. Desde que a gente saiba o tempo que a gente pode ficar com aquele tipo de aparelho. E se ele não é mais útil, de que forma que a gente pode descartar isso da forma correta? Para que ele não vá para o meio ambiente e não prejudique ali o solo, não prejudique a água, para que outras pessoas possam usufruir daquilo ali futuramente. Né? Então, assim, é igual eu falo, é um trabalho muito minucioso, não é fácil, é difícil, mas que a gente tem que ter uma iniciativa. E que se a gente não tem essas iniciativas, é difícil da gente conseguir mudar a mentalidade das pessoas. Então a gente tem que começar, a gente não pode ter medo. Eu costumo usar sempre duas palavras, coragem e esperança. A gente tem que ter coragem para mudar uma realidade que não é fácil, não é simples, e a gente tem que ter esperança de que isso vai se realmente
concretizar e que as pessoas vão entender o recado e que as pessoas têm que pensar. A gente não pode ser egoísta o suficiente de pensar que a gente está aqui hoje e que amanhã a gente não tem que se importar com isso. A gente não pode pensar isso. A gente tem que pensar que a gente está aqui hoje e que eu preciso deixar isso para que as pessoas também utilizem lá na frente quando eu não estiver mais aqui. Né? Então a gente trabalha muito essa dinâmica de que se os meus avós deixaram para mim, por que eu não posso deixar para os meus netos também usufruírem? E eu vou falar uma coisa alarmante: a água está acabando no nosso país. Tem municípios que eu trabalho que sofrem com falta de água, que eles não têm água para o consumo, para beber água. Eles não têm, eles têm que, em determinadas épocas do ano, que é a época que não chove, a época de estiagem, eles precisam se mudar de cidade para outra cidade que tem água. Eu vivo isso. Isso é real. Então, e nesses municípios a gente já conseguiu fazer uma diferença. E aí é onde os jovens eles se aderem cada vez mais, porque eles sofrem com isso. E eles servem de exemplo para outros municípios que ainda tem água, mas que pode ser que daqui a um tempo não vai ter mais água. Por conta de diversos fatores. Essa questão do crescimento populacional de forma desenfreada, mas que se cresce de forma desenfreada e se utiliza os recursos naturais de forma desenfreada também. Dá para a gente utilizar esses recursos de forma consciente. Então, hoje eles já são exemplos disso, né? De que forma? Hoje na natureza a gente consegue, como eu disse, extrair várias coisas que dá para eles desenvolverem economicamente a vida das pessoas e também preservar. Então, assim, tem várias formas disso acontecer. A própria redução no consumo diário de água, o próprio banho, são coisas simples que todo mundo consegue fazer. É uma questão de gestão das suas próprias casas, né, do meio em que a pessoa está. Então, assim, hoje esses municípios mesmo que a gente trabalhava que faltava água, eles já são exemplo para outros municípios que ainda tem. E que eles falam falta, um dia vai faltar, se a gente continuar tendo as atitudes que nós temos hoje. Então, assim, esse trabalho nas comunidades pequenas, quanto também nas comunidades grandes, elas são muito importantes para que as pessoas entendam. E é aquilo, né? A pesquisa, ela vem comprovando isso, o meio acadêmico. Então, tudo que a gente faz, todo esse trabalho, tanto da parte de governança territorial, da gestão integrada do território, porque o território ele tem que estar integrado, produção e sustentabilidade. Então, tudo isso que a gente faz, os acadêmicos vêm ali aliado com a gente, o meio acadêmico, e desenvolvem suas pesquisas para mostrar para o mundo de que é possível, né? Porque não adianta só eu falar que a gente faz e que dá certo, a gente tem que comprovar que dá certo, para que seja exemplo para outras comunidades, para que seja exemplo para outros territórios que estão começando a sofrer com o que aqueles territórios estavam sofrendo. Então hoje a gente já tem resultados bastante satisfatórios nesses territórios em que nós atuamos. Os resultados mais satisfatórios são nestas comunidades mais pequenas? São nessas comunidades mais pequenas, que é as primeiras que a gente trabalha, né? Então, assim, essa questão mesmo dos recursos hídricos, né? Onde faltou água, por exemplo, uma comunidade de 8 mil habitantes, uma comunidade muito pequenininha e que faltava água. Nos últimos 8 anos passados faltou água nessa comunidade. Esse ano, devido às intervenções que nós fizemos assiduamente, tanto na recuperação das áreas quanto na conscientização das pessoas, esse ano não faltou água na época de estiagem. E olha que nós tivemos uma das maiores secas dos últimos anos. A maior estiagem, não choveu praticamente igual chove nos outros anos, não choveu nesses locais. E mesmo assim a gente conseguiu ter resultados satisfatórios, comprovados cientificamente pelo meio acadêmico. Então, assim, juntamente conosco, tem vários jovens já que passaram pela academia, passaram pelo mestrado, fizeram seus doutorados, as suas pesquisas e que nos ajudam muito, né, a desenvolver essas pesquisas para mostrar justamente para as pessoas que tem solução. Eu costumo dizer assim, que o que passou, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, o que passou para trás talvez seja irreversível, mas a gente consegue fazer um novo futuro, né? A partir de então, o que a gente pode fazer para não piorar a situação? Né? Então tem muito o que se fazer e tem que começar, a gente não pode ter medo porque o mundo é muito grande, né? Então
a gente acha que a gente é só um grãozinho de areia, e somos, de fato somos. Mas de grãozinho em grãozinho de areia, né, a gente vai conseguindo construir aí os castelos, os impérios e tudo mais, e mudando a realidade das pessoas em relação a isso. Isto são atividades sobretudo desenvolvidas no estado de Goiás ou têm abrangência por outros estados também e outros municípios fora? A Reserva da Biosfera do Cerrado, ela abrange 5 estados, né? Hoje nós desenvolvemos, né, como é recente, principalmente a rede jovem da Reserva da Biosfera do Cerrado, está aí há muito pouco tempo, né? A gente está desenvolvendo esse trabalho há muito pouco tempo, então hoje ele é assiduamente mais desenvolvido no estado de Goiás, né? E a gente está estreitando parcerias com os outros estados do país, né? Maranhão, Tocantins, né, que faz parte da Reserva da Biosfera do Cerrado, em Brasília também, o entorno de Brasília, a gente tem trabalhos, a gente tem muitos projetos desenvolvidos aqui com os jovens e com as pessoas no geral. Então, assim, a gente tem procurado fechar essas parcerias com os outros estados, mas para isso tem que dar certo aqui primeiro, né, onde a gente está, para depois a gente passar os nossos exemplos para os outros estados. E a gente já está conseguindo fazer isso, a gente já está conseguindo ter esse contato já com os meios, né, os gestores estaduais, os gestores municipais dos outros estados. A gente está tendo uma boa aceitação devido a esses exemplos que a gente já está tendo aqui, né? Então é isso. Tinha referido também a importância cada vez mais do digital para conseguir captar a atenção dos jovens. Que estratégias é que têm utilizado neste sentido? Hoje as redes sociais algo assim que é real, né, e que as pessoas utilizam muito dessas redes sociais, às vezes, para produzir conteúdos que que influenciam diretamente as pessoas, né? Então, de que forma que a gente pode influenciar de forma positiva? Nós utilizamos as estratégias de mostrar a realidade de hoje com o que a gente está fazendo, e os jovens amam isso. Eles amam mostrar os resultados das pesquisas deles. Hoje nós temos em execução um projeto no estado, desenvolvido pelo estado de Goiás, que chama os Jovens Cientistas Ambientais. Então, eles desenvolvem as pesquisas ali, análises de água, e nisso eles colocam nas mídias, né, os meios digitais. A gente utiliza ali, nós fazemos documentários, nós fazemos vídeos, nós, né, postamos nas redes sociais dos projetos que nós desenvolvemos, né? E eles amam isso, né? Essa questão assim de falar, nossa, ali no nosso estado deu certo. Então hoje, a grande disseminação do que nós fazemos, é por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha, mas que é possível, porque hoje as pessoas estão todas conectadas, mesmo estando cada um no local do mundo. Hoje está todo mundo conectado pelas redes. Então, as crianças, elas gostam, os jovens, eles gostam desse meio digital. Então, de que forma que a gente pode pegar isso ali, o meio digital, que é essa habilidade que eles têm, e muita, para poder realmente difundir o que nós estamos fazendo? É eles desenvolvendo a pesquisa e eles mesmos produzindo o material deles, né? Então, a gente trabalha muito isso com eles, a gente instrui eles de como fazer, né? E a gente valoriza isso neles. Então, assim, eles veem que não é só meio digital, que o que eles fazem ali, as pesquisas que eles desenvolvem, com realmente o monitoramento da qualidade da água, o monitoramento do solo em relação à poluição, eles veem ali que é real, que o solo está poluído. Por quê? Por que o solo está poluído? Porque as pessoas têm têm tido atitudes para que aquilo ali, né, seja poluído, que aquilo ali não vai produzir um alimento, que aquilo deixa de ser fértil. E de que forma que a gente consegue mostrar para as pessoas que a água ali, muitas das vezes da água que eles consomem nas suas residências, estão ficando poluída, né? Com essas análises que as próprias crianças têm nos ajudado, através desse projeto dos Jovens Cientistas Ambientais. Então, aqui no estado de Goiás, por exemplo, nessa temporada de julho, né, que é férias escolares, geralmente as pessoas gostam ali de ir para as beiras dos rios, né, pescar para poder se refrescar, tomar o banho ali de rio. E aí, o que nós temos feito com esses jovens cientistas ambientais é fazer com que eles mesmos vão até esses pontos onde as pessoas se aglomeram ali, né, se reúnem para mostrar para eles, né, os resultados da qualidade da água, porque eles não podem sair daquele local e deixar os resíduos ali, que eles precisam de levar os resíduos com eles, porque se poluir, o resultado está ali, não está muito legal.
né? E se o resultado tá legal daquele ponto, então vamos continuar fazendo com que o resultado seja legal? Não vamos poluir isso aqui? Então, assim, eles mesmos gostam muito disso, eles nos ajudam muito nessa missão, tanto da preservação das espécies, né, do quanto a fauna é importante, de quanto todos os animais são importantes para o ciclo, né, para a cadeia alimentar, para o ciclo, para a manutenção do ecossistema, todos os animais são importantes, assim como também os recursos hídricos, a flora, né, eu costumo dizer que sem as árvores a gente não tem uma biodiversidade de fauna, praticamente nenhuma, porque onde que está o alimento deles, onde que estão os abrigos, né, essa questão do clima também, se não tem árvore não tem um clima ameno. Né, é pesado o calor aqui do Brasil, né, em determinados locais, principalmente no Cerrado, é muito intenso, Então a gente precisa da vegetação para um todo. Eu costumo dizer que a árvore ela tem inúmeros benefícios. As raízes das árvores elas são responsáveis pela infiltração da água no solo. Então, se não tem raiz de árvore, não tem água no solo. O solo se torna pobre. Se não tem a árvore, às vezes a gente não vai ter o alimento, porque muitas árvores produzem alimento. Se não tem as folhas que realizam ali, faz parte ali, né, da purificação do ar, da transformação do CO2, do gás carbônico em oxigênio, a gente não tem um ar potável. A gente não tem um ar puro, né? Então a árvore ela é muito importante nesse processo, além de ela servir de abrigo para os animais, alimento para os animais e para os seres humanos, a amenização do clima, diversas outras funções. Então assim, e as crianças mostram isso para as pessoas. Então esse projeto também dos Jovens Cientistas Ambientais é muito interessante por isso, porque eles mesmos se sentem parte do processo. Então eles vão crescer com essa mentalidade e vão passar isso para as futuras gerações. Então é a mudança de cultura. Basicamente, a gente trata o ser humano hoje de uma forma para que ele entenda isso tudo e para que ele mude essa cultura realmente, de fato. Que outros projetos dentro desta rede de jovens pela Reserva da Biosfera, para além dos jovens cientistas ambientais? Então, nós temos esse específico, né, dos jovens cientistas ambiental, que ele trata basicamente isso, e na verdade a gente desenvolve em pequenos projetos, assim, nas comunidades escolares mesmo, de acordo com a realidade de cada região, porque, por exemplo, no Nordeste goiano, que é onde tem a concentração maior de áreas dentro da Reserva da Biosfera, nós temos várias realidades diferentes, incluindo as comunidades tradicionais. Então a gente trata cada comunidade, cada território da forma com que eles são habituados a viverem, né? Então, por exemplo, tem uma determinada região do Nordeste de Goiás, que onde faz parte da Reserva da Biosfera do Cerrado, tem um trabalho com mulheres incríveis, né, onde as mulheres elas trabalham o extrativismo, né, ali da busca do óleo essencial, né, das plantas medicinais, tem a própria confecção de joias do cerrado, né, com as sementes, com os frutos do cerrado. Então elas confeccionam e vendem, né, o próprio artesanato, né, que elas utilizam do extrativismo também, que pegam ali da natureza, né, para poder realizar os seus artesanatos, como eu disse, joias, brincos, pulseiras, colares, os adereços pessoais. Essa questão também, igual eu disse, né, das plantas medicinais que elas utilizam muito ali, os chás medicinais com plantas do cerrado, produtos para beleza também, né, sabonetes faciais, tônicos faciais, tudo com produtos do cerrado. Então, na Reserva da Biosfera do Cerrado existe esse grupo de mulheres que desenvolvem esse trabalho. Então a gente geralmente ajuda, a gente entra como um suporte para estar auxiliando essas pessoas, né, no suporte que elas precisam ali, até mesmo para a gente ajudá-las a ter um conhecimento ainda maior daquilo que elas têm ali, né, por perto, que elas utilizam ali para realmente o desenvolvimento econômico da sua família, né, e a preservação ao mesmo tempo. Então é basicamente isso, cada território a gente atua de uma forma de acordo com a realidade de cada território. Esse projeto dedicado especificamente às mulheres é a algum município em específico? Tem um município em específico em Goiás, que é em Flores de Goiás, onde as mulheres desenvolvem esse projeto. Elas têm uma associação onde elas se unem, né? Então tem ali toda a questão dos produtos que elas realmente confeccionam, que elas produzem para realmente a venda.
né, e difundir também o Cerrado para outras pessoas, né, o conhecimento do Cerrado para outras pessoas, né, porque esses produtos, assim, sempre elas participam desses eventos grandes, aí, então todo mundo tem esse conhecimento de que o Cerrado ele é muito rico e que a gente consegue sim ter ali, utilizá-lo ali da forma correta, porque nós, seres humanos, nós fazemos parte da reserva. As pessoas não podem se esquecer disso. A reserva da biosfera, ela não é uma reserva intocável. Nós, seres humanos, estamos inseridos dentro dela. Então a gente tem que saber utilizar essa reserva da forma correta. Né? A gente não pode tirar o ser humano disso, não podemos. Principalmente as comunidades que utilizam desses recursos para as suas subsistências, elas têm que entender que elas fazem parte disso. Né? Então é esse trabalho que a gente desenvolve e a gente fica muito feliz quando essas comunidades elas têm feito um trabalho legal e elas, além de tudo isso, têm conseguido se manter economicamente, né? O sustento dos seus filhos, né? Gerando ali a educação de qualidade para os filhos, levando o alimento para as mesas das suas famílias, todo com esse trabalho que eles mesmos desenvolvem com os recursos do Cerrado. Então, assim, é muito incrível isso, né? E vai ali desde de crianças que ajudam seus pais nisso, né? Na coleta ali das sementes, dos frutos, né? Das folhas que eles precisam ali para produzirem os seus itens, né? Até mesmo adolescentes, adultos e senhoras. Então, assim, pessoas mais idosas já também participam. Então, assim, é todo mundo dentro de uma integração ali, né? E isso vai se passando. E isso a gente não pode deixar perder, sabe? Essa essência do que a natureza nos traz, do quão importante é a natureza, do quão importante é esse ar puro que nós respiramos. A gente não pode deixar isso se perder. A gente não pode deixar que esses jovens, eles sejam pervertidos e corrompidos, né, por às vezes uma era digital que não vai trazer um benefício futuro para eles. Eles têm que entender que eles fazem parte disso tudo e que tem como a gente fazer tudo no Cerrado, na natureza, desde que seja de uma forma controlada e, enfim, sustentável. Exatamente. E acha que a classificação de reserva da biosfera do Cerrado veio trazer alterações para a vida das comunidades e para a percepção que as pessoas tinham da importância deste património natural? Com certeza, né? Essa questão assim da gente estar realmente expandindo, né? Essa questão assim do quão importante a reserva é para as pessoas e para as comunidades, ela é muito importante mesmo assim, porque é igual eu falo, por muito tempo as pessoas pensaram que a reserva ela não era, a gente não poderia tocar, reserva a gente não pode tocar, é intocável, as pessoas não podem nem entrar nela para fazer turismo nem nada disso, inclusive o turismo é uma das questões que nós temos dentro da reserva da biosfera, que ela é muito, assim, realmente muito assídua, né, as pessoas gostam muito de ter esse contato com a natureza, então, não, ela não é intocável, sabe? Então a reserva ela pode se mudar a realidade de muitas pessoas. A reserva da biosfera ela é para isso, é para mudar a realidade das pessoas que vivem dentro da reserva. A reserva ela não é uma reserva intocável, né? As pessoas só têm que saber a maneira correta de se usufruir daquilo ali. O turismo é uma questão assim que as pessoas têm explorado muito dentro, né? Então dentro da reserva da biosfera do Cerrado nós temos vários parques estaduais. E assim, esses parques, eles têm sim as visitas guiadas, onde as pessoas podem apreciar tudo isso. Cachoeiras deslumbrantes, as espécies do Cerrado que são muito utilizadas na culinária, que muitas pessoas nem conhecem essas espécies. Então, assim, eu mesmo, todas as vezes que eu vou, que eu fico sabendo que uma espécie ela é utilizada na culinária, eu fico encantada, porque é o Cerrado e as suas múltiplas formas, né, de contribuir aí com a subsistência dos seres vivos, incluindo nós, seres humanos. Então, esses parques, né, esses parques ecológicos, esses parques estaduais que foram criados, eles são muito importantes para que as pessoas se sintam parte da reserva. Né, para que as pessoas entendam o que é isso tudo que eu estou falando, né? Do quanto a natureza é rica em biodiversidade, do quanto o Cerrado é rico em biodiversidade, do quanto todos nós podemos usufruir daquilo ali e que a gente tem que conservar aquilo ali. Né? Eu digo conservar, preservar de uma forma sustentável. E
acha que estas comunidades foram envolvidas neste processo da reserva da biosfera e têm sido envolvidas? Com certeza, né? A cada ano que se passa, a gente vê aí que as comunidades elas estão cada vez mais envolvidas dentro da reserva, entendendo isso, né? E é por isso que o nosso trabalho ele é muito importante, né? Principalmente com essa questão aí, que eu particularmente trabalho com essa questão dos jovens, é muito importante fazer com que eles se sintam parte desse processo todo, né? Então, assim, as pessoas têm tido um outro olhar, né, no decorrer dos anos sobre a reserva da biosfera do Cerrado, né? Então, é isso, assim, é mostrar para as pessoas que realmente a reserva ela é importante para o território e que a gente precisa de conservar e que a gente precisa de utilizar elas de forma sustentável para garantir aí a subsistência das futuras gerações. Tenho só uma perguntinha final, que é, para si, o que é que significa ser do Cerrado? Para mim, ser do Cerrado é algo assim que eu tenho muito orgulho, né? Assim, o Cerrado hoje, desde a minha infância ali, né, que eu tive o contato com a terra do Cerrado, com as árvores, onde eram os meus brinquedos, com os rios, os córregos, e hoje eu podendo fazer aquilo que eu tanto amo, que é trabalhar na natureza, com o Cerrado e com as pessoas também, que é outra paixão, que fazem parte, né, desse bioma, que é um bioma riquíssimo em biodiversidade, ver cada espécie, cada animal, sabe assim, para mim assim é um orgulho muito grande. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu vivo no Cerrado e que eu utilizo do Cerrado, né, para minha sobrevivência e que eu estou deixando o nosso bioma, com certeza eu estou fazendo a minha parte para as minhas futuras gerações, para as minhas filhas. Hoje eu sou um exemplo para as minhas filhas, que são exemplo para várias outras pessoas e que vão ser exemplos para as futuras gerações. Então eu estou fazendo a minha parte com o Cerrado e eu tenho muito orgulho mesmo de pertencer a esse bioma. É o meu bioma assim que faz parte da minha vida e eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse esse contato hoje. Então eu costumo dizer que eu não posso ter escolhido na minha vida fazer algo que me deixasse assim mais feliz e com esse propósito, principalmente de mudar o coração das pessoas, né, que é o meu grande propósito de vida. Eu falo que o meu grande propósito de vida é mudar o coração das pessoas para que elas tenham esse olhar sobre a natureza, sobre o nosso bioma cerrado e que para que o nosso bioma cerrado e a nossa reserva da biosfera do Cerrado sirva de exemplo para os outros estados, para os outros biomas, para o país e para o mundo.